Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você que chegou para assistir mais um vídeo aqui do canal. Sejam todos bem-vindos. Hoje é mais uma edição do Cido Responde e eu vou responder dúvidas e perguntas de várias pessoas que postaram essas dúvidas aí nos nossos comentários e que querem saber a resposta. Por isso, se você deixou alguma pergunta com a gente, é só ficar ligado no vídeo de hoje que você pode ser um dos sortudos ou sortudas que serão respondidos no Cido Responde de hoje. Muito prazer, eu sou o Cido, professor Cido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia e sempre eu passo aqui para compartilhar conteúdo sobre rosas do deserto e ajudar você a cuidar dessas meninas maravilhosas que são as suas rosas do deserto. E hoje vai funcionar assim, pessoal, eu dou uma olhadinha aqui para ler a pergunta aqui na tela do computador e respondo para você, tá bom? Direto ao ponto, a primeira pergunta é da Vanessa Guimarães. As minhas raramente dão flores e já vi algumas com menos cuidados que eu e floridas sempre. Pessoal, olha só, aqui é preciso a gente entender um negócio, viu, Vanessa? Ó, às vezes o cuidado que você está dando às suas plantas não é exatamente o que elas precisam, né? E isso é uma das coisas que eu ensino para meus alunos sobre as regras naturais das rosas do deserto. Algo que suas rosas precisam mesmo é de água e sol, né? Isso aqui é fundamental para que elas tenham flores. É necessário enriquecer a sua adubação em fósforo. E às vezes a gente acaba usando produtos que não são ricos em fósforo. O pessoal costuma usar bastante essas bolinhas, né, que você consegue ver aqui, que é o Osmocote, que é um produto que ele não é de liberação rápida, momentânea, mas é de liberação lenta. E isso ele libera conforme ele quer. Isso aí não é um processo induzido ou controlado, mas ele libera esses nutrientes aí à medida que o tempo vai passando. E talvez, para muitos casos, a fórmula que ele libera para essa planta é diferente que ele libera para essa planta. Essa aqui acaba tendo flores, ó, folhas mais bonitas, mais grandonas, são 2 enxertos feitos no mesmo dia. E essa aqui acaba ficando menor, ficando atrasadinha. Por quê? Porque a liberação não é regular. Por isso, uma adubação com produtos solúveis em água, o uso do esterco de gado bem curtido, o uso da farinha de osso, vai resolver esse problema. E é isso que eu ensino para os alunos da Escola das Rosas do Deserto, que tem rosas sempre floridas, comprando produtos de preço bem baixo, com cuidados bem básicos com ela. A segunda pergunta é da Helenita Figueiredo. Oi, Helenita, seja sempre bem-vinda ao nosso canal, menina. Seja sempre bem-vinda e olha, usa mesmo os canais aqui para fazer as suas perguntas, que nós estamos aqui para ajudar o máximo que a gente puder. A Helenita perguntou o seguinte: Cido, minha rosa está com as folhas ficando enrugadas, o que fazer? Olha, rosas com folha enrugada, elas estão mostrando um problema, e esse problema está relacionado à adubação. Geralmente, as pessoas usam uma adubação com nitrogênio lá em cima, né? Muito nitrogênio, né? Você vai lá, acaba comprando um produto que tem nitrogênio lá em cima. E isso acontece também quando você usa produto que tem muito fósforo ou tem muito potássio. A diferença entre os níveis é algo alarmante. Então, é ideal você usar um adubo de manutenção. E o que é um adubo ou fertilizante de manutenção? É aquele que tem os nutrientes balanceados. A diferença entre um e outro é pouquinha, é aceitável pela planta. Quando a planta recebe uma adubação que tem uma diferença muito grande de nível entre um nutriente e o outro, ela acaba apresentando alguns problemas. E as folhas enrugadas é exatamente um sinal de que essa adubação sua está muito desbalanceada. A terceira pergunta que eu recebi é da Anunciada Batista. Boa tarde, professor. Comprei uma rosa do deserto e a mesma veio com cochonilha de raiz. Fiz uma infusão de água com um pouco de água sanitária, deixei descansar por algumas horas e replantei. Está certo? Não está. Por quê? Porque a água sanitária
ela tem um princípio ativo que mata 99% das bactérias. Você pode olhar na embalagem da água sanitária e você vai ver essa informação lá. E essas 99% das bactérias, ou seja, quase 100%, também acaba eliminando as bactérias que são benéficas para as plantas, que ajuda a planta a se desenvolver, ajuda a planta a eliminar pragas, ajuda a planta a se sobressair. Então, a água sanitária também provoca queimadura nas raízes. Se você deixar por um tempo prolongado, as raízes vão ficar amolecidas, sensíveis. Elas vão perder a proteção que elas têm e as bactérias que vão estar no substrato para onde você vai, os fungos que ali se formam, pode causar problemas porque as raízes estão muito sensíveis. Uma dica que eu dou sempre para as pessoas aqui no canal é: use água sanitária para a limpeza da sua casa e use produtos para plantas nas suas plantas. O ideal aqui, para você acabar, e eu vou dar essa dica aqui para todo mundo, acabar com cochonilha de raiz e qualquer tipo de cochonilha, é você diluir 5 ml de óleo de nim em 1 litro de água, fazer essa imersão, deixa a sua planta ali com as raízes dentro dessa solução, ou então derrama bem no tronco da planta aqui, ó, para ele ficar nas raízes. Todos os tipos de praga, mais de 400 tipos de pragas nocivas para a sua planta, vão morrer ou vão abandonar o vaso com o uso do óleo de nim, e você não vai deixar a sua planta, a sua rosa do deserto, suscetível a outras pragas ou doenças. E olha só, pessoal, já respondi 3 perguntas. Deixa eu falar para você que chegou e que está gostando do vídeo até aqui, tá vendo que o conteúdo é bom? Vai lá embaixo, se inscreve no botão inscrever, ativa o sininho das notificações, porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo, postar vídeo, você vai saber que tem conteúdo novo que ajuda você a cuidar das suas rosas do deserto. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com as pessoas que, como eu e você, são apaixonados por rosas do deserto. E aproveita para deixar um comentário. Uma pergunta, é só digitar aí o hashtag Cido Responde, que você pode ser selecionada para ser respondido no próximo Cido Responde que a gente fizer aqui no canal. A próxima pergunta, a pergunta de número 4, é da Ivandi Gottschalk de Azevedo. Cido, de quanto em quanto tempo eu coloco esterco de gado no vaso das minhas rosas do deserto? Gente, olha só. Esterco de gado é um material orgânico excelente para todas as plantas. É riquíssimo em nutrientes e material orgânico que faz com que sua planta se desenvolva com maior rapidez, que faz com que a sua planta fique mais bonita, mais verde, mais viçosa e com potencial para florescer cada vez mais. Faz com que a planta se desenvolva de verdade. O importante é você encontrar o esterco de gado, né, já curtido. E se na sua cidade, na sua região tem horta, é claro que em toda a região tem, você pode conseguir com esse pessoal de horta esterco que eles compram ou que eles produzem para utilizar lá na produção deles. Então será um esterco de boa qualidade e bem curtido. Você pode colocar o esterco por cima, aqui uma pequena camada e um dedo de esterco por cima do seu vaso, cobrindo o seu substrato. E isso você pode fazer uma vez a cada 6 meses. Por quê? Porque o esterco, além de ser riquíssimo em todos esses materiais, esses nutrientes macro e micro que eu já te falei, ele também ajuda a reter os nutrientes da sua adubação. Ele segura ali no vaso, não deixa a água levar embora. Então, uma vez a cada 6 meses, você pode fazer ele de cobertura, um dedo assim, ó, a grossura de um dedo, uma camada por cima. Com o tempo ele vai se misturando, vai se transformando em substrato também. E você pode também preparar o seu substrato colocando 30% do substrato no momento do plantio. Então, se você vai colocar, já tem o substrato pronto e ele não tem esterco, você pode colocar 30%, divide 3 partes, uma das partes é de esterco e 2 partes do seu substrato. Coloca no vaso, planta e aí você não precisa colocar esse substrato de cobertura. De quanto em quanto tempo que você vai fazer essa mistura? A mistura é só uma vez quando você planta. A cobertura é uma vez a cada 6 meses, ou seja, 2 vezes por ano. A quinta pergunta que eu recebi é da nossa seguidora Ilza Alves, e ela disse: Cido, responde, pode colocar adubo de soja nas rosas do deserto? Sua fã, Ilza Alves. Ô Ilza, olha, os adubos eles seguem mais ou menos os mesmos princípios, né? Eles têm essa formação, essa fórmula pensando na planta que você vai usar. Aí depende exatamente
de que tipo de adubo que é usado no soja da sua região. Se pode, pode, mas seria interessante você ter o acompanhamento de alguém, né, do ramo da agronomia para te dizer, olha, esse adubo aqui, ele tem essa finalidade, esse aqui tem essa finalidade e essa tem essa finalidade. O importante é você olhar nas embalagens e ver qual que é a fórmula, qual que é o NPK desses produtos. Porque nós temos produtos que podem queimar as raízes até matar a sua rosa do deserto, e nós temos produtos que podem sim dar um resultado muito bom. É difícil eu te falar aqui, porque existe uma gama, né? Existem um número muito grande de adubos que são utilizados nas plantações, nas lavouras, e aí te falar em um específico talvez não seja o que usam aí onde você está. E quando você vai na loja e pergunta para o vendedor, é claro que o adubo é bom. O vendedor não vai perder a venda, tá certo? Então, é interessante você pedir o conselho, né? Se você mora em alguma fazenda, se você é proprietário de alguma fazenda, essas fazendas possuem um profissional técnico da área da agronomia que vai poder te falar qual produto que vai dar resultado na sua rosa do deserto. Chegamos então à pergunta de número 6, é o Ricardo Ferreira. Cido responde: dizem que a polinização natural, as vagens ficam fracas, dando pouca semente. Isso é verdade? Pois eu iria tentar fazer com a técnica de borrifar a flor com a mistura de água com mel. Olha, Ricardo, quem fala isso ignora o princípio mais natural da rosa do deserto, que é a forma que ela nasceu, que ela cresceu, que ela predominou e chegou até nós, nascendo naturalmente a partir das vagens que davam lá nas plantas. Ou seja, quem está falando isso está falando pelos cotovelos. Não tem nada a ver. Nós, inclusive, estamos com uma experiência muito boa, que em breve eu vou compartilhar aqui no canal, sobre o uso de abelhas sem ferrão para a polinização de rosa do deserto, que está dando um resultado fenomenal. As plantas são bonitas, as plantas são saudáveis, as plantas são plantas de dar inveja. Às vezes a pessoa tem uma vagem que não foi para frente porque não regou direito, não adubou direito a rosa do deserto e deu semente xoxa, semente de má qualidade, e ela coloca a culpa na polinização, que não tem nada a ver. A polinização só vai gerar a vagem, não vai cuidar das sementes e nem fazer com que elas sejam boas ou não. Eu conheço vagens geradas na polinização natural que são muito melhores do que vagens que foram feitas polinização usando os mais diversos métodos orientais de polinização. Então, é conversa, quem falou isso não sabe do que está falando, né? Nós estamos usando, inclusive, quando a gente chegar a 50 mil seguidores, eu vou liberar esse conteúdo aqui sobre a polinização com o uso de abelhas sem ferrão, que vai ajudar muito as pessoas a não perder, porque muita gente não consegue polinizar e você não vai perder. Agora, uma dica para você ter mais resultado, ao invés de usar o mel, eu vou dar essa dica aqui para quem quiser fazer o teste e pode testar. Ao invés de usar o mel, você vai pegar um copo com a mesma medida de açúcar, a mesma medida de água. E aí vai da sua preferência. Então não faça muito para não perder. Você pode pegar um copo pequeno de 100 ml, 150 ml de açúcar, 100 ml, 150 ml de água. O importante é que os dois sejam na mesma medida. Você coloca essa água para ferver, deixa ela levantar fervura. Quando ferver, você coloca o açúcar e vai mexendo até ela diluir. Uma dica é mexer com a colher de pau, tá? A colher de pau ajuda muito. Vai mexendo até ela diluir tudo. Quando diluir tudo, você dá 2 gotinhas de limão, só 2 pinguinhos de limão, não coloca mais porque estraga. Então coloca 2 gotinhas de limão, tira esse produto e deixa ele esfriar. Quando esse produto estiver frio, você coloca no seu borrifador e borrifa direto nas suas rosas do deserto, que vai ajudar e muito a atrair abelhas de todos os tipos, e mesmo que elas não colham o pólen, elas vão fazer o serviço da polinização, da geração da nova vagem na sua rosa do deserto. E falando em polinização, vou deixar bem aqui o vídeo ensinando polinizar a sua rosa do deserto. Pessoal, o vídeo está ficando longo, a última pergunta de hoje vai ser da Angélica Pedroso. Boa noite, em primeiro lugar quero agradecer as dicas, finalmente minhas rosas estão florindo graças a seus ensinamentos. Obrigado, menina, seja bem-vinda sempre.
Mas como não podia faltar, tem uma dúvida. Uma rosa minha deu flor dupla com 2 camadas, é de semente. Mas no mesmo pé tem flor simples também, só de uma camada, igualzinho, só que uma camada. Por que é que isso acontece? Desde já agradeço e amo os seus ensinamentos. Ô Angélica, ó, isso aqui é um negócio que é muito, mas muito difícil de explicar mesmo. A gente vai encontrar pessoas tentando explicar isso aqui, mas não tem uma explicação palpável, um negócio que eu posso dizer, é isso, e pronto. Acontece que nós aqui também temos plantas desse jeito. E aqui nós temos um caso que em uma florada as rosas são duplas e em outra florada as rosas são simples. Não acontece de ter ao mesmo tempo rosa dupla e rosa simples. E nós temos outra planta que ao mesmo tempo tem rosa dupla de um lado e rosa simples de outro, não é enxerto, é a mesma planta, as mesmas flores iguais, a diferença é que uma é dupla e outra não. Isso acontece porque as rosas do deserto, elas têm um material genético muito forte, então a genética delas sempre vai prevalecer. E nós temos hoje, por exemplo, essa aqui, deixa só eu achar que rosa que é essa. Essa é uma EV1821. Essas rosas, elas chegaram a essa qualidade. Eu vou deixar a foto dela aqui para você ver que rosa que é essa. Elas chegaram a essa formação a partir de muito mexer na genética dela, ou seja, foi feita uma polinização, depois foi feito outra, inclusive entraram outras plantas que não são rosas do deserto, mas que fazem parte da mesma família, entraram nessa genética, e aí nós passamos a ter plantas, como é o caso da Barbiguel e de tantas outras que também são perfumadas, mas que trouxeram esse perfume de outras plantas da família e não especificamente da rosa do deserto. Com tanta mistura, quando nós colhemos uma semente dessa planta aqui, não dá para garantir, que é o erro que muita gente famosa faz na internet, ao garantir que essa planta será uma EV1821. E pode ser como pode não ser. Por quê? Porque ela segura na sua matriz o material genético, né? A característica genética das plantas mães, das ancestrais dela, e isso pode aparecer lá na frente. Cientificamente, eu não tenho experiência e conhecimento para te explicar esse fenômeno de uma forma fácil de compreender, porque já cientificamente você já sabe que é um negócio para pessoas que vão fazer pesquisas, que vão usar métodos científicos e talvez não fique fácil da gente entender. Mas resumindo em poucas palavras, para tentar te explicar isso aqui, é que aquela matriz genética, aquele material genético, aquelas características das plantas lá atrás estão presentes. E com tanta mistura, a planta acaba tendo aí esses problemas, né, vamos dizer entre aspas, esses problemas que fazem elas serem especiais e únicas, deixando ela com essas características. Você vai ouvir pessoas dizer também que tinha uma rosa que dava flor branca e de repente começou a dar flor vermelha. E eu já vi isso pessoalmente, né, já vi isso ocorrer, trouxe inclusive a planta para ser estudada aqui e não dá muito para explicar, né? Se você for comentar isso aí em círculos de pesquisa, as pessoas vão desacreditar, vão querer ver a planta para saber se de fato é verdade ou não. Então, existem sim algumas plantas que trazem essas características, né? Que trazem esses problemas que ocorreram de mutação de tanta mistura ao longo do prazo. E para ter um conhecimento legal sobre rosa do deserto, saber tudo isso, entender todos esses fatores, essas coisas que a gente está falando, é interessante você conhecer a Escola das Rosas do Deserto. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. As matrículas estão abertas, você pode ser aluno, ser aluna hoje mesmo, é só clicar lá, se matricular e hoje mesmo eu já vou ir para sua casa ajudar você a cuidar das suas rosas do deserto. Um grande abraço para você que chegou até aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu joinha e se inscrever no canal. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.